Olá a todos e a todas. Esse é o nosso curso de avaliação e desempenho de redes e sistemas computacionais. Hoje a nossa aula é sobre técnicas de caracterização da carga de trabalho, ou workload. Nós já estudamos alguma revisão estatística para entender um pouco sobre estatísticas de sumarização de dados, estudamos também projetos de experimentos. E hoje a gente vai entender um pouco como construir uma carga de trabalho. Se nós vamos fazer experimentos nos computadores, né, que é a próxima etapa que vocês vão fazer de trabalho, a gente precisa ter dados para processar. Então, a criação dessa quantidade de dados para construir os experimentos e executá-los se chama a caracterização da carga de trabalho, o workload. É uma área de estudo, uma área bastante aprofundada, porque para cada tipo de experimento que você vai fazer, para cada área da computação que você vai estudar, você precisa de cargas de trabalho diferentes. Então, por isso que se tornou praticamente uma ciência. Então, o que é uma carga de trabalho? O conjunto de entradas que um sistema recebe do ambiente em um determinado período é chamado de carga de trabalho. Então, pode ser os logs do servidor web, os logs de acesso a serviços, logs de acesso a vídeos do YouTube, eles podem compor um workload. Então, é tudo aquilo que caracteristicamente chega a um determinado serviço. No caso aqui, a gente tem um servidor web, né, mas pode ser qualquer tipo de serviço. O objetivo é conseguir uma carga de trabalho que permita comparar sistemas sob condições idênticas, né? Isso é difícil fazer em ambientes reais. Então, o que se faz para caracterizar a carga de trabalho? Se estuda o ambiente real, observa-se as características-chave e desenvolve-se a carga de trabalho. Então, essa é a área de estudo da caracterização de workloads baseados no ambiente real. Depende do objetivo do estudo, claro. Se você for estudar um comportamento de uma rede de computadores, você vai ter que primeiro estudar e modelar como são os pacotes que chegam naquela rede, né? Se você, por exemplo, quer estudar o custo-benefício de um servidor de cache, você tem que entender quais são as requisições e o que é armazenado naquela cache. Se você quer saber o impacto da CPU sobre o tempo de resposta, você vai processar um conjunto lá de instruções ou programas e vai analisar o impacto da CPU. Para poder processar um conjunto de instruções ou programas, você tem que ter essas instruções ou programas, né? A gente viu que uma maneira é ter um benchmark, ou seja, um conjunto de arquivos que a comunidade científica já usa e por isso é respeitado e aceito pela comunidade, mas você também pode criar sua própria carga de trabalho. Os passos comuns nessa caracterização são a especificação de um ponto de vista sobre o qual a carga de dados será analisada, escolha de parâmetros relevantes, monitoração do sistema e análise dos dados. Depois que você entende e compreende isso aqui, entende e especifica, você constrói o seu modelo. Por exemplo, uma empresa de construção e engenharia está planejando desenvolver uma série de novas aplicações e aumentar o número de empregados com acesso à internet. Os seus sistemas ou aplicações principais são de recursos humanos, pagamento de seguros e treinamento interativo. E o problema que existe na sua intranet é o tempo de resposta dos sistemas. Então, eu vou ter que modelar como esses sistemas são usados na empresa, o que é que chega de requisição para o servidor em cada um desses sistemas, o número de usuários, de quanto em quanto tempo essas requisições chegam, quanto tempo elas demoram para ser atendidas, para eu poder fazer uma simulação depois, ou uma modelagem, e compreender como é que funciona o meu sistema. Para que eu avalie o sistema, eu tenho que ter as requisições típicas que chegam a esse servidor. Então, a construção da carga de trabalho está ligada às características das requisições que vão chegar ao sistema, que vão ser esses 3 tipos de sistemas aqui. Então, para você modelar uma carga de dados, ou criar, né, ou modelar, você precisa entender qual o objetivo do estudo,
qual workload se deseja caracterizar, qual o nível de detalhe e como a workload pode ser precisamente descrita. O componente básico do workload refere-se à unidade de trabalho que chega ao sistema, ou seja, pode ser uma transação, um comando interativo, um processo, um request HTTP, depende do sistema que você está estudando, pode ser uma rede Wi-Fi, pode ser um sistema que interage com os usuários e tem um firewall, um servidor aqui, um sistema de acesso remoto, seja qual for, o sistema você tem que entender como são as requisições que chegam no servidor, por exemplo, o serviço que você está acessando, caracterizar quantas requisições chegam por unidade de tempo, por exemplo, quantos são os usuários, qual é a capacidade do servidor, para que você possa entender o comportamento. Então, assim, quando a gente vai fazendo a simulação, além de você estar preocupado, simulação ou modelagem, né, alguma técnica de avaliação de desempenho, você tem a parte de modelar o sistema, né, ou simular, e tem a parte de você criar os dados para jogar naquele sistema e fazer as avaliações, os experimentos. Então, é essa parte que a gente está vendo agora. Que dados chegam, por exemplo, no meu simulador, ao fazer uma determinada simulação? Se eu não tenho dados que vêm de um benchmark, eu tenho que construir meus próprios. Então, por isso que a gente estuda essa parte. Num sistema real, eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso trabalhar com workloads reais e eu posso trabalhar com modelagem de workloads. O que é a diferença? Dados reais são dados difíceis de obter. Por exemplo, eu quero estudar o comportamento de usuários que acessam os usuários um provedor de serviço aí de João Pessoa, acho que é a Oi, né? A Oi provê internet. Então, eu quero estudar como é o comportamento de um determinado provedor, e eu posso, com isso, obter uma carga real do que chega naquele provedor, por exemplo, mas é muito difícil a Oi te dar os dados que vão chegando nos roteadores dela. Dificilmente você vai conseguir. Então, como você não consegue a carga real, então você constrói um modelo. Então, você cria suas próprias transações que chegam nos servidores para poder você modelar o sistema e medir a performance. Se você vai medir com dados reais, né, vai compreender de uma forma, vai ser mais realista, talvez mais demorado também sua simulação. Se você vai construir um modelo de workload com base nas características que você conhece do sistema, então você está medindo o desempenho do modelo, aqui você está medindo o desempenho do sistema real. A gente trabalha muito mais com medição de desempenho de modelos. Exemplo de um servidor web. O PAT, tempo de CPU, tempo de entrada e saída, caracteriza a execução dos requests em um servidor. Então, chega um request a um servidor com essa característica, o tempo de CPU que vai usar e o tempo de entrada e saída. Uma workload básica, ela tem, por exemplo, 10 requests HTTP. Num primeiro caso, para a gente modelar como são esses requests, esses são pedidos para execução de documentos, para acesso a documentos de um único tamanho, 15 KB. Então, as 10 execuções que variam de 0.013, que é o tempo de CPU, e 0.09 segundos, que é o tempo de entrada e saída. Então, no primeiro momento, eu posso criar a minha workload com requisições desse tipo aqui, né, todas iguais. Mas no cenário mais realista, eu tenho acessos a um servidor, arquivos de tamanhos diferentes, documentos de tamanhos diferentes. Então, a melhor modelagem não seria modelar tudo isso aqui igual, né? Mas sim modelar, por exemplo, dessa forma aqui, são 10 requests, a gente está dando um exemplo de um número com 10, mas no experimento normal faria um número muito maior, né? Isso aqui é só porque é um exemplo. Então, eu tenho 10 requisições, com o tempo de CPU variando dessa forma e tempo de entrada e saída variando dessa forma. Então, o tempo decorrido, né, o tempo lá de execução vai ser esse aqui, que é o resultado já. O tempo médio, entretanto, o tempo médio de 0,55 segundos não reflete o comportamento real do servidor, ou seja, eu não posso dizer que
que os requests, em geral, demoram 0,55 para serem atendidos. Por que eu não posso dizer? Lembra das aulas anteriores, a gente estudou algumas características, por exemplo, a gente vê aqui que o 4.380 foi um request que demorou muito tempo a ser atendido, né? Então, essa média desses valores pode estar sendo influenciada fortemente por esse valor aqui. Então, qual seria uma solução para a gente montar uma carga de dados mais realista? Devido à heterogeneidade dos requests, que eu já disse, é difícil caracterizar o workload como uma simples coleção de requests. Nesse caso aqui, a gente pode separar uma possível solução em 3 classes de documentos, pequenos, médios e grandes, para compreender melhor a workload. Então, os pequenos, que levam pouco tempo de CPU, né, e pouco também tempo de I/O, né, e com isso também um tempo de execução menor. Os médios, que são os vermelhinhos, né, e por fim os grandes, que só tem um, no caso aqui, que leva mais tempo de CPU e mais tempo de I/O, e por isso um tempo decorrido maior, né. Então, o que a gente está querendo deixar bem claro aqui é que quando você estuda para criar um conjunto de dados para submeter a um determinado simulador, né, ou a um modelo que você está analisando o desempenho, você precisa caracterizar bem a carga. Então, a gente começou aqui caracterizando todos os requests de uma determinada maneira, e agora a gente está usando diferentes categorias, né, de requests para que nossa simulação fique mais próxima do mundo real, que é o nosso desejo. A gente também, logo no início do curso, falou que o modelo ele nunca é exatamente igual, mas é uma representação do mundo real, né? Vocês devem lembrar. Então, a execução dos requests da HTTP em segundos, temos os documentos pequenos, os médios e os grandes, com essas características aqui e esses números de componentes. Então, eu posso pegar e construir uma carga muito maior do que essa e, proporcionalmente, eu aumentar o número de componentes aqui de acordo com esse estudo, que essas categorias que eu defini. Então, a minha carga de dados vai ficar bem mais próxima da realidade. Continuando, os modelos de carga eles devem ser representativos e compactos, modelos podem ser naturais ou artificiais. Os naturais, eu já disse, usam traces obtidos através da execução de dados reais. Envolve coleta de dados. Essa coleta de dados nem sempre a gente consegue obter, porque várias vezes, por exemplo, eu quero analisar comportamento de rede e eu não obtenho os dados porque o meu provedor não me fornece. Eu quero analisar o comportamento de um servidor web, mas a empresa, por exemplo, ela não me cede esses dados. Então, sempre é importante poder construir modelos artificiais. Os modelos artificiais são modelos executáveis, eles são em forma de benchmarks, que é quando são aqueles modelos já de workloads com dados usados e respeitados pela comunidade científica, ou programas sintéticos, que muitas vezes nós é que criamos esses programas discretos, sintéticos, né? Então, esses dois tipos que são bastante usados. Traces também são usados, mas numa quantidade, são mais difíceis de obter. Geralmente, também, quando existem traces, por exemplo, traces de ataques a servidores, esses ataques que existem por aí. Então, quando você está usando o comportamento de alguns mecanismos de defesa para servidor, você tem entidades que compartilham os dados dos ataques, aí você pode usar. Nesse caso, você não teria criado os seus dados, mas sim você tinha obtido traces de execuções de dados reais. Mas, caso não exista, você tem que criar, e aí são os modelos artificiais. Do ponto de vista de performance ou desempenho, as entradas básicas dos modelos analíticos são parâmetros que descrevem os recursos de hardware e software e os clientes, vocês já sabem. Por exemplo, request e transações. Tempo de interchegada das requisições, de quanto em quanto tempo as requisições chegam, tenho que me preocupar com isso quando eu vou criar. Demanda de serviços por intervalo de tempo, então, quantas requisições chegam num determinado período de tempo. Características demandadas para a execução das transações. Eu vou
que é que eu vou precisar para executar aquele determinado request? Nível de multiprogramação seria um exemplo. Também precisamos escolher a perspectiva mais importante da análise. Eu preciso entender, eu sou projetista, o que eu pretendo avaliar ou descobrir, identificar os componentes básicos, escolher os parâmetros, particionar o workload em classes, como a gente já viu, aquele particionamento, né? E o cálculo dos valores dos parâmetros da workload para as diversas classes de dados. Então, envolve uma série de passos a criação. É melhor escolher parâmetros que dependem mais da workload e não do sistema. Por exemplo, se você está analisando um sistema de e-mails, o tempo de resposta do e-mail não é bom, porque depende do sistema. Mas para projetar o workload que você está caracterizando, o tamanho do e-mail é bom, porque você vai poder construir variando esse tamanho do e-mail. Selecionar as características que lhe interessam, o tempo de chegada do request, a duração e a quantidade de recursos demandados. Essas três características aqui são bem comuns para tudo que é servidor, né, que atende requisições. Então, é comum se montar o workload com essas três características. E entender qual o objetivo do trabalho. Por exemplo, eu quero caracterizar o comportamento de usuários de vídeos sob demanda interativos. Para eu caracterizar o comportamento, eu estou agora construindo meu workload, eu já tenho o meu sistema que eu quero caracterizar, mas eu tenho que saber o comportamento, né, do meu usuário. Então, eu tenho que saber que o cliente pede um vídeo, começa na posição inicial, depois aqui ele para, aí existe uma interação aqui do usuário, né, e depois mais 2 requests aqui. Aqui tem uma posição, aqui não foram 2 requests, não, aqui é um request, aqui é outro request. Aqui é que ele começou a assistiu um pedacinho, fez uma interação, assistiu outro pedacinho, fez outra interação. Aqui também, outro segundo request, né? Então, aqui são duas requests interativos na seção 1 e na seção 2. Então, cada retângulo desse é uma das seções, e aqui explicando como é o comportamento. Por que eu preciso entender isso? Porque se eu vou analisar o comportamento de um servidor de vídeo sob demanda, eu tenho que construir um workload que reflita como é o comportamento do usuário. Então, o usuário começa a assistir, depois de um tempo ele interage, depois de outro tempo ele interage, e assim por diante. Então, eu preciso levar em conta o comportamento para poder projetar a minha workload. Vamos ver um exemplo prático de simulação de algoritmos de cache. Ora, eu quero entender qual é o algoritmo que tem melhor desempenho para uma cache. Então, eu já tenho aqui o meu simulador de cache montado, né? Aí eu preciso construir um workload para submeter aqui ao meu simulador e obter os resultados, ou seja, avaliar desempenho. Como é que eu faço isso? Eu preciso caracterizar a workload. Como é que eu vou caracterizar? Então, eu começo com número de requisições. Vocês se lembram quando a gente estava vendo os experimentos, o projeto de experimentos, que a gente tinha fatores e níveis? Então, aqui, o fator é o número de requests, e os níveis são 10.000 requests e 50.000. Esse é um experimento do tipo 2K, simplificado. Por quê? Porque eu escolhi um valor bem baixo e um valor bem alto aqui, baixo e alto. Porque a partir daqui eu vou simular e vou começar a entender como é que o meu servidor de cache se comporta. Número de vídeos que eu vou considerar no sistema. Eu vou considerar também, esse também é mais um fator, eu vou considerar 2 níveis, 10% do número de requests e 40% do número de requests é o número de vídeos que tem no sistema, que são os valores baixo e alto. O tamanho dos vídeos que tem no meu sistema, 10 mega e 600 mega, que são os pequenos e os grandes. Depois eu posso ter mais tipos, posso, claro, mas eu estou fazendo uma primeira rodada de experimentos, e olha que já tenho muitos fatores, cada um com 2 níveis, para simplificar, né? Mas eu posso ter tamanhos intermediários de vídeo aqui? Posso sim.
Provavelmente, no passo futuro, eu vou variar mais o tamanho dos vídeos. Distribuição de popularidade. Eu tenho duas distribuições, duas características da distribuição de probabilidade ZPF, uma com parâmetro alfa igual a 0,4, outra 0,8. Que é essa distribuição de popularidade? Tem a ver com quais vídeos vão ser requisitados, ou seja, que vídeos são mais populares. Eu modelo os vídeos mais populares, ou seja, para quais vídeos estão chegando as requisições, através de uma distribuição conhecida como ZPF. Eu modelo, existe a distribuição ZPF, ela é uma distribuição comum quando altamente concentrada em poucos valores. Então, tipicamente, a popularidade de arquivos em servidores web ou multimídia indica que, os estudos indicam que 90% dos acessos são para 10% dos arquivos. Então, se eu estou modelando um servidor de cache, eu tenho que compreender quais vídeos estão sendo requisitados, porque eu vou ter que espelhar isso na construção da minha workload. Então, é por isso que a gente estuda e, no caso aqui dos acessos que eu estou pedindo para a minha cache, que eu estou modelando, então, com a distribuição ZPF, sendo que usando dois parâmetros para ela. Um que deixa mais dispersa e outro mais concentrados os pedidos. Só para vocês verem aqui rapidamente que distribuição ZPF é essa, esse gráfico é da frequência das palavras em inglês. Então, as palavras mais populares da língua inglesa são cerca de 15% das palavras da língua, são as palavras mais populares. 15% das palavras têm 85% da popularidade, cerca de, né? Então, a mesma coisa acontece com vídeos e filmes, ou arquivos em servidores web. Os arquivos, num determinado período de tempo, que são mais requisitados, se concentram em pequena quantidade de arquivos. Por exemplo, com relação a filmes, cada época, ou cada semana, se a gente analisar por semana, os filmes mais populares de um serviço de vídeo sob demanda são um conjunto de filmes. Então, por que eu estudo esses padrões? Para que eu possa projetar que filmes eu vou deixar nos meus servidores de cache para poder diminuir o atraso, né, o delay, principalmente o delay inicial. As estratégias são para isso. Então, eu estudei a distribuição, quais arquivos são requisitados para poder modelar a minha workload, né? Aí agora eu também estudo que objetos podem ficar na cache. Então, eu estudo que 30% dos objetos podem permanecer na cache, que é um valor baixo, ou 50%, que é um valor mais alto. As sessões de usuários, também de dois tipos, longas e curtas. As sessões longas é quando os usuários assistem 100% do vídeo, mas as sessões curtas, elas são mais frequentes, porque 80% das pessoas, engraçado, dos acessos das pessoas, assistem só 20% do vídeo. Então, nas sessões curtas, o comportamento vai ser esse aqui. 80% assiste 20% do vídeo e só 20% assiste o vídeo completo. E na caracterização das sessões longas, eu vou fazer requests onde as pessoas assistem, o usuário assiste 100% do vídeo. Então, com esse conjunto aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Para cada fator eu tenho 2 níveis, que basicamente é um nível baixo e um nível alto. Então, eu tenho o meu conjunto aqui de dados, que eu vou, através dessas definições, construir minha carga de dados, para que eu possa submeter ao meu sistema de cache e analisar o comportamento. Então, uma metodologia de uma avaliação de desempenho bem completa de um sistema de cache pode ser assim, pode usar 3 abordagens. A primeira, com simulação usando cargas sintéticas, ou seja, cargas construídas, né, uma carga construída. A segunda abordagem, a simulação usando trace real, ou seja, de alguma forma eu obtive
um trace real de um servidor de cache e vou usá-lo para comparar aqui, né, o desempenho. E uma terceira abordagem é usando modelos de regressão, que é um pouquinho do que a gente viu nos projetos de experimentos da aula passada. A gente viu um pouquinho das equações de modelos de regressão, né, só que a gente não se aprofundou muito nisso, mas quando precisa a gente se aprofunda. Aí eu tenho, então, eu tenho 3 abordagens para estudar o comportamento da minha cache e o que mais? Eu tenho 2 algoritmos propostos que eu quero estudar e 2 algoritmos que já são bem consolidados na literatura que eu vou comparar. Então, essas são minhas propostas e esses são os baselines, que são os algoritmos já conhecidos. Eu quero saber como é que esses 2 algoritmos que eu criei estão se comportando com relação aos que já são aceitos na literatura. Eu vou definir 2 métricas, byte e hit ratio, que é a taxa de acertos, e também o atraso inicial do vídeo, delay de start, que é quanto tempo está, cada vez que eu peço um vídeo, até o usuário receber, né, o usuário requisita o vídeo, até o vídeo começar aqui a tocar, né, no usuário, esse atrasozinho inicial, né, então eu meço os acertos, que é uma medida lá no servidor, e uma medida de delay de start, que é uma medida no cliente. Eu vario o tamanho da cache, posso variar de 5% a 70%. As características do meu tráfego estão baseadas em número de requisições, fatores, né? Número de vídeo, percentagem de objetos cacheable, que podem ficar na cache, distribuição de popularidade, que é aquelas IPF que a gente viu com 2 parâmetros, duração da sessão, curtas ou longas, e o tamanho do vídeo, né? Então, com isso, para modelar todas essas características, eu tenho 2 a sexta, que 6 são os fatores, e 2 são os níveis de cada fator, então 2 a sexta vezes 5 algoritmos, que são esses 3 mais esses 2, 8 tamanhos de cache, que eu estou variando aqui, 5 replicações, que as replicações, vocês lembram, são para a gente ter o componente erro, para que eu possa estatisticamente ter uma validade. Então, eu tenho um número grande de experimentos, sim, é grande, sendo que se eu não usasse essa abordagem 2 a sexta aqui, eu teria um número muito maior de experimentos. Então, esse aqui é um conjunto completo, usando um conjunto completo, assim, das abordagens para avaliar o desempenho de uma cache, né? Seria uma abordagem, uma boa abordagem, uma excelente abordagem, na verdade, porque eu faço 3 medições diferentes, 3 avaliações diferentes, e depois comparo o desempenho com cada uma delas. Eu avalio eu implemento os 5 algoritmos, 2 que eu quero avaliar e 3 que eu já tenho, eu escolho as métricas que eu vou utilizar para poder, através delas, compreender o desempenho do meu servidor de cache. E aqui é como que eu faço a minha variação, os meus fatores e níveis, né? Então, esse quadro dá uma configuração de uma avaliação de desempenho do servidor de cache bem completa, ok? O que a gente vai fazer nas próximas aulas é que vocês vão fazer seus próprios experimentos, vão ter os seus dados para analisar e vão analisar de diversas formas, ok? Obrigada. É isso.